Lição 13. Segunda-feira. O Evangelho Eterno. Alguns têm muita dificuldade em encontrar o Evangelho nos Evangelhos. O ensinamento de Jesus podem parecer legalistas, mas apenas quando deixamos de ouvir o restante da história. A maioria das pessoas em Israel na época de Jesus pensava em estar em uma boa posição diante de Deus. Sustentavam o templo pagando o imposto exigido e oferecendo sacrifícios apropriados. Elas se abstinham de alimentos impuros e circuncidavam seus filhos, guardavam os dias de festa e os sábados, e geralmente tentavam observar a lei conforme era ensinada por seus líderes religiosos. Então veio João e clamou: Arrependei-vos e sejam batizados. Além disso, Jesus disse que era necessário o novo nascimento, em João 3, verso 3 e 5, e que se a justiça deles não excedesse em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrariam nos céus. Mateus 5, verso 20. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa do que não tem. Suas obras não são boas o suficiente. Em Lucas, capítulo 15, verso 11 a 32, diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos e apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: Veio teu irmão a teu pai e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão que estava morto reviveu, e tinha-se perdido, e achou-se. Agora Lucas capítulo 18, verso 9 a 17. E disse também esta parábola a um dos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus,
Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si, os disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber no reino de Deus como menino, não entrará nele. De que maneira essas parábolas ilustram o Evangelho? Na parábola do filho pródigo, ele estava perdido e não sabia. Finalmente ele começou a ver o amor de seu pai com uma forma diferente e desejou voltar. Seu orgulho se foi. Esperando ser aceito como servo, foi surpreendido ao receber a grande honra de seu pai. Não apenas o relacionamento foi restaurado, mas também transformado. Semelhante reversão de expectativas aparece na segunda parábola. O justo fariseu foi ignorado por Deus, quando o pecador publicano não somente foi aceito, mas saiu justificado, perdoado e livre da culpa. Ambas as histórias nos ajudam a ver Deus mais claramente como Pai e como justificador do ímpio. Quando descreveu o cálice de suco de uvas esmagadas como seu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, Jesus mostrou que sofreria como o verdadeiro Cordeiro Pascal e a morte que deveria ter sido nossa. Em Mateus capítulo 26, verso 28 diz assim: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Marcos 10:45 Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que esperança você encontra nessas parábolas? De que forma você se identifica com algum desses personagens? Com base nisso, o que você precisa mudar em sua vida espiritual?